Fala investidor, investidora, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Essa semana, pessoal, eu fui convidado a participar do programa lá do Leozinho, na TC News. E esse programa teve uma ótima repercussão. Muitas pessoas me chamaram lá no direct no Instagram e fizeram algumas perguntas. Eu acredito então que não tenha ficado tão claras e objetivas. Para você que de repente quer começar a operar opções e não sabe como, fica ligado aqui nesse vídeo porque eu vou passar para vocês a chave do sucesso, o passo a passo de forma simples e objetiva e o melhor, de forma segura. E as vendas, pessoal, de opções, elas vão te gerar uma ótima rentabilidade, até mais do que os próprios dividendos que as empresas pagam. Então, se você quiser me conhecer um pouquinho mais, quiser conhecer a fundo o mundo das opções, você pode agora entrar lá no meu Insta, começar a me seguir. E pessoal, outro pedido que eu vou fazer aqui para vocês, o canal ele está ainda muito pequeno, ele está naquela fase de crescimento. Então eu peço para que você deixe o seu like, deixe a sua curtida, porque isso ajuda o canal a ser levado para outras pessoas, porque vocês sabem que o algoritmo do YouTube ele dá relevância quando ele tem cliques, e aí vocês com isso vocês me ajudam e eu ajudo vocês com os conteúdos aqui. Então, vamos lá para o vídeo, sem mais delongas, vamos aprender de fato como você vai operar opções de forma segura. Vem comigo. Então, pessoal, eu estou aqui novamente no Banco do Brasil. Esse gráfico, pessoal, ele sugere para você, se você bater o olho agora, o que ele está te sugerindo. Esse é o primeiro ponto básico que você precisa entender quando nós falamos de opções. Existem hoje no mercado mais de 400 operações derivadas das opções. A gente precisa entender o momento certo de montar cada uma delas. Mas não quer dizer que essas 400 ou mais operações que se derivam das opções, elas venham servir para mim ou para você. Hoje, atualmente, dentro do mercado, eu uso pouquíssimas operações porque são as que mais eu me identifiquei, são as que mais me geram renda passiva mês a mês. É isso que nós vamos falar hoje. Por isso, eu peço que você fique no vídeo, porque ao decorrer do vídeo eu vou mostrar detalhes que são importantes para você entender. O mercado ele estava subindo, e aí, o que ele fez aqui, pessoal? Ele fez um fundo, certo? Porque quando nós temos esse topinho aqui, ó, sendo rompido, esse fundo ele começa a dar sinal de validação e ele confirma ao longo do percurso, né, dos dias, quando ele rompe com força, igual ele fez aqui, ó, nesse candle, né? Então eu consigo validar esse fundo devido à quebra desse topo. E aí, pessoal, quando ele chegou aqui nessa região de topo, percebam que ele não teve força de continuar. O que ele fez aqui? De uma forma bem simples e objetiva, ele fez simplesmente essa estrutura, que aí fora as pessoas conhecem como ombro, cabeça e ombro. E a linha do pescoço sendo rompida nesse momento, e foi justamente o que Banco do Brasil fez. E foi aqui, pessoal, que eu saí dessa minha operação, a última restante que eu tinha, porque quando o mercado estava lá atrás, subindo, eu fui já me posicionando quando todo mundo dizia que Banco do Brasil ia cair demais, que as pessoas teriam que vender, mas não. Nessas regiões eu comecei a fazer posições. E quando o banco começou a subir, eu comecei a desfazer das minhas operações aqui através das vendas também de opções, mas só que não de venda, de compra, que é as vendas de call, as vendas cobertas. E na minha percepção, eu pensei, bom, se eu vendo a ação agora, eu vou vender e vou lucrar. Só que quando eu faço as vendas cobertas, além de, caso eu venha a ser exercido, eu já lucrei com o prêmio que essa venda de call também me gerou. E quando ele fez a quebra desse pescoço, da linha aqui desse pescoço, olha aqui outro pivô que ele começa a formar. Então, o que te sugere isso? Que o Banco do Brasil ele pode projetar essa região aqui, ó, para buscar esse fundo. É uma zona de atração. Então, pessoal, se você tem a convicção que se Banco do Brasil nessa região de preço
você se interessa de comprar, você vê vantagem, desconto, se caso o Banco do Brasil caia até aqui? É uma pergunta que você precisa fazer. Você não quer comprar Banco do Brasil nos 22,66, mas você fica confortável de pagar R$ 20,50? Essa é a mágica. Porque quando você faz uma venda de put, pessoal, você automaticamente você vai recolher um prêmio. Vamos ver aqui na nossa grade de opção quanto que Banco do Brasil estaria pagando para nós vendermos essa opção nessa região de preço. Olha só, aqui nós temos esse preço de R$ 20,87. Perceba, eu vou dar aqui, ó, vou ampliar a nossa tela para vocês poderem ter uma noção maior, porque lá no programa a gente não teve tempo de bater esse papo mais amplo, né? Aqui, pessoal, desse lado direito, nós temos as opções de vendas, que são as puts. Desse lado esquerdo, nós temos as calls, são as opções de compra. Olha só, aqui no meio nós temos os valores dos strikes, as casas que vocês precisam ou querem fazer uma operação de compra ou de venda. Percebam que para cima os valores aumentam e para baixo os valores diminuem. Então, quando você fala de opção de venda, nós vamos sempre ir para as puts. E quando nós falamos de venda de puts, nós queremos fazer uma venda abaixo do valor que Banco do Brasil está no momento. Se agora Banco do Brasil está em R$ 22,75, bom, eu vou querer vender as opções para caso no futuro eu seja exercido, eu pagar com um belo desconto. Se agora ela está na casa dos R$ 22,75, você, olhando aqui, você entende que se você pagar R$ 20,75, você está aí pagando com R$ 2,00 de desconto, correto? Só que melhor que isso, pessoal, o mercado ele está te pagando 33 centavos por opção, caso você queira comprá-la no futuro. A venda de opção, ela te dá a obrigação, é um contrato futuro que você tem com o mercado. Olha só, Paulo, você vai comprar daqui a 35 dias, 38, daqui a pouco a gente vai entrar ali na fase dos exercícios para vocês entenderem também como isso influencia quando você vende as opções em determinados períodos de exercício. Mas vamos ter como base esse aqui. E aí o mercado chega para mim e fala, olha, Paulo, eu quero te vender daqui a 30 dias nos R$ 20,75 e vou para isso te pagar um prêmio de 33 centavos. E por que que o mercado está me pagando, pessoal? Isso aqui também pode ser um tema de um próximo vídeo, por isso você vai escrevendo aí, ó, nos comentários. Paulo, eu gostei dessa explicação, eu quero que você explique por que que eu estou recebendo para poder comprar no futuro as opções, a ação de Banco do Brasil. Pessoal, uma explicação rápida. Quando você vende opção, do outro lado, na ponta contrária, tem alguém querendo se proteger, querendo fazer um hedge de Banco do Brasil, porque aquela pessoa, aquele investidor, ele já tem na carteira dele a posição de Banco do Brasil. Psicologicamente, ele não quer aceitar que Banco do Brasil se destaque dos R$ 22,75 e caia nos R$ 20,75. Então, pessoal, nós chamamos isso de hedge. Só que aí, na ponta contrária, aquele outro investidor, ele comprou uma put, ele está pagando para você ser a seguradora dele. Quer dizer, se Banco do Brasil cair em R$ 20,75, aquela outra ponta que está redeando as ações de Banco do Brasil, ela simplesmente chega para você, olha, você aqui para baixo, eu não quero mais continuar com o Banco do Brasil. Você daqui para frente, assuma essa posição. Então, pessoal, esse é o termo que nós precisamos entender quando você faz uma venda de put. Ela te dá a obrigação de você fazer a compra dessas ações desse investidor que lá atrás fez esse contrato futuro com você. Olha que legal, né? Você não fez isso com ele, você não conhece, mas você fez com o mercado. O mercado te dá um contrato futuro de aquisição dessas ações. E para isso, você tem algo chamado Notional, que você precisa ter na tua conta para assumir Banco do Brasil daqui a 30, 40, 50 dias, tá bom? Então, vamos lá. Vamos aqui fazer uma simulação que, caso você queira comprar Banco do Brasil,
você estar vendido em opções, olha quanto que ele te gera de prêmio, 33 centavos. Isso em 100 ações. Você tem a obrigação de comprar 100 ações daqui a 30 dias. E para isso, você está recebendo automaticamente de crédito. Olha aqui, ó. São R$ 33 nessa operação. Mas aí você fala assim, Paulo, eu estou com dinheiro para comprar 1.000 ações de Banco do Brasil. Então, olha, você coloca 1.000 ações aqui, você vai estar recebendo R$ 330. E aí, qual é o valor que a corretora precisa que você coloque na conta? Você precisa ter essa quantia total aqui? Olha, existe uma tratativa entre corretora para corretora. Umas vão pedir uma margem maior, outras vão querer 100%, mas raramente isso vai acontecer. Por isso que nós entramos no Notional. Geralmente varia de 25% a 35% desse valor total aqui que você precisa ter na conta. Então, uma conta aqui bem rápida. Se você, para 1.000 ações no futuro, para comprar 1.000 ações, você precisa ter 20.535, a corretora ela não vai exigir que você tenha esse valor total na sua conta. Você precisa aqui, teoricamente, ter uns 8 a 10 mil reais aqui para você poder receber esse prêmio através das vendas de put. Mas pessoal, olha só, você precisa ter consciência e responsabilidade. Não é porque o mercado é altamente alavancado, porque as corretoras elas te propiciam isso. Você vender opções sem ter essa quantia total das compras no futuro, caso você precise ser exercido. Você precisa ter essa consciência e responsabilidade que daqui 30 dias, 45 dias, você não precisa ter esse dinheiro agora, mas no dia do exercício você tem sim, caso você queira comprar, você vai ser exercido e aí a corretora ela vai querer que você tenha esse dinheiro total na sua conta. Ela só abre margem para você entrar na operação. Ela não vai te ligar e falar, olha, eu preciso que você coloque esse dinheiro agora. Não. Isso aqui, pessoal, se chama alavancagem. Você tem a possibilidade de fazer essa operação, mas tendo essa responsabilidade e consciência que no dia do exercício você precisa ter esse dinheiro aqui, tá bom? Então, isso aqui é um detalhe. Mas aí você fala assim, poxa, Paulo, eu estou com 100 mil, eu quero muito comprar Banco do Brasil, eu estou com isso aqui para justamente investir. Bom, quanto é que dá 100 mil em Banco do Brasil, pessoal? Olha aqui, ó. Tá vendo essa setinha aqui, ó? Você vai fazendo a sua simulação até chegar aqui na casa dos 100 mil. Olha só, 100.625. Você vai ter a oportunidade de estar comprando 4.900 ações de Banco do Brasil. E para isso, você está recebendo na hora R$ 1.617. Pessoal, esse prêmio é um prêmio que agora, o mercado está fechado, hoje é dia 29/3, hoje é domingo, e eu estou fazendo uma simulação, mas eu não olhei delta, eu não vou entrar nesses assuntos agora, são muitos pontos que você precisa entender, mas a gente precisa olhar o delta, então cada detalhe faz toda a diferença. A volatilidade do mercado, ela vai te gerar muito mais prêmio quando a volatilidade ela está alta. E eu não estou olhando isso aqui, eu estou te dando um parâmetro, estou te dando como exemplo, coisa que lá no canal da entrevista eu não consegui entrar e abordar todos esses assuntos. Você vê como que são complexos, são muitas variáveis que tem para você às vezes fazer uma simples venda de put. Isso aqui então é o básico que você precisa entender. Por isso que você precisa colar aqui no canal, porque cada oportunidade que eu tiver eu vou falando um pouquinho de tema em tema. De cara, pessoal, você já tem 1.617 de prêmio nessa operação. Tá, Paulo, esse prêmio, ele é meu, o que eu preciso fazer para receber esse prêmio? Cara, é simplesmente isso, você vende a put, parece mágica para alguns, né? Você já tem na tua conta disponível no dia seguinte, no fechamento do pregão, na verdade você já tem esse prêmio total, íntegro na tua conta. Agora, vai muito de investidor para investidor. Tem pessoas que pegam esse prêmio e vai para o shopping, vai gastar, vai levar sua esposa para ir no cinema, vai fazer viagens. Eu não sei. Cada um tem uma dinâmica, cada um tem a sua responsabilidade. Eu vou responder por mim agora. O que eu faço com esse prêmio, pessoal? Eu simplesmente não faço nada. Eu deixo ele lá na minha conta, porque eu acredito que esse prêmio ele só vai vir 100% para mim quando eu finalizar 100% essa operação. E o detalhe que é mais importante aqui, que muitas pessoas falam assim, poxa Paulo, mas você pegou 1.617 e você vai devolver 30%, 40% para o mercado?
É isso mesmo, pessoal. Porque não faz sentido para mim ficar exposto 30, 45 dias se eu tão somente quero pegar prêmio. Eu não estou querendo comprar Banco do Brasil, agora eu vou inverter um pouquinho a situação, tá? O cenário agora vai mudar. Eu quero somente vir aqui para captar esse prêmio. Eu quero somente servir de seguradora para você que de repente está redeando Banco do Brasil com a compra da put. Na maioria das vezes, esse prêmio que você pagou, ele não vai ser acionado para mim. Os estudos mostram, pessoal, quando nós vendemos opções, elas favorecem muito mais o vendedor de opção do que propriamente o comprador, que é aquele que está lá redeando, que é aquele que tem medo que o mercado caia, tá bom? Então isso aqui, estatisticamente, quando nós vendemos na coluna, olha, do Delta 16, e por coincidência, olha que legal, por coincidência, esse Delta aqui é o Delta 16. Ele te dá uma probabilidade que você não seja exercido, olha aqui, ó, de 70% aproximadamente. Isso aqui, pessoal, o POP da operação é a probabilidade que você vai ter dessa operação dar certo ou não. Isso é muito relacionado ao Delta. Então, entrando aqui rapidinho no assunto de deltas. Quanto mais alto o delta for, mais prêmio você vai recolher. Porém, a tua taxa de probabilidade ela vai caindo. Quer ver? Vamos botar aqui como exemplo. Se eu vender um delta 35, olha aqui, ó, eu estou recolhendo mais prêmio, quer dizer, o dobro de prêmio do que o delta 16. Porém, é claro que um outro detalhe que eu também preciso levantar aqui, quando o mercado está fechado, essa ferramenta da grade de opções que o Profit ele fornece para a gente, ele não fica tão bem alinhado, tá? Então eu acredito que o POP dessa operação deva cair aqui aproximadamente para os 50 a 45% de probabilidade dessa operação dar certo, tá? Então, o que isso quer dizer? Que o mercado ele está caindo e quando você faz a venda de opção aqui, ó, na casa dos R$22, você tem que ter muita base sólida e acreditar que o mercado logo em seguida vai fazer isso. Todo o cenário que eu falei lá atrás, através da análise técnica, ela vai te mostrar isso. É por isso que você precisa entender um pouquinho de como avaliar o gráfico, qual região você está operando e qual a região que você vai vender essa put. Tá? Então, isso tem muito a ver com tudo que nós falamos já lá atrás. O que nós temos aqui? Bom, nós temos R$ 76 por eu ter vendido 100 opções de Banco do Brasil. Agora, vamos entrar lá, ó, e ver que você, ainda assim, está querendo vender 4.900 opções. Você está vendo que a tua perda máxima, teoricamente lá atrás, estava de 100 mil e aumentou para 5 mil. Mas por que isso? Porque você também vai estar pagando, não mais lá nos 20,75, e sim nos 22,25. Você não está pagando mais barato. Você está comprando Banco do Brasil daqui a 30 dias, caso você seja exercido a 22,25. Essa diferença ela é calculada aqui, né? Óbvio. Só que, reparem que o teu prêmio anterior era de R$ 1.600 e você praticamente duplicou esse prêmio. E aí você tem aqui de prêmio na hora na tua conta de R$ 3.274. Eu tenho muitos clientes, até eu mesmo faço muita operação disso, para captar prêmio. Não necessariamente, pessoal, não entendam errado, tá? Não necessariamente você é obrigado a ficar com os papéis na carteira. Existe um termo que nós usamos, que é uma dinâmica que os operadores de mercado fazem, que se chama a rolagem. O que é a rolagem? No dia do exercício, o Banco do Brasil ficou aqui na casa dos R$ 21,75. Você concorda? Se você tem a obrigação de comprar Banco do Brasil a 22,25, você vai ser exercido. E se ele cair lá nos 20,75? Não importa. Você vai pagar R$ 22,25, algo que no momento está valendo R$ 20,75. Então isso aqui, prestem muita atenção, que é um detalhe que quase você não ouve falar. É muito bonito, pessoal, quando você vê isso aqui de prêmio. Quando você enxerga isso aqui na sua conta, é bem agradável. Só que a responsabilidade também tem que ser mútua. Porque esse prêmio ele é válido quando nós vemos o mercado bater. Ele vai ficar aqui, ó, nessas regiões de preço e de repente ele sobe. Você não foi exercido e ficou com 100% desse prêmio. Esse prêmio é integralmente teu. Agora, muitas pessoas esquecem que quando o mercado também passa do
strike que ele vendeu, ele vai ter que assumir R$ 20,75, algo que ele vendeu aqui em cima. Quer dizer, você vendeu a put aqui nos 22,25, que te dá a obrigação de comprar o papel a 22,25. Só que no dia do exercício, o Banco do Brasil ele está batendo aqui na casa dos 20,75. Então, você até aqui concorda comigo, que você está pagando algo que agora está valendo para o mercado R$ 20,75 por R$ 22,25. É simples e objetivo. Tem muitos operadores que fazem prêmio, fazem taxas de mês a mês, como eu faço todos os meses. Só que você concorda que se você não tem problema algum de carteirar Banco do Brasil para você gerar renda através dos dividendos, através das vendas sintéticas, porque eu ainda não entrei nem na venda sintética da call, porque quando você é exercido, automaticamente, do lado contrário, olha aqui, olha os prêmios aqui, você tem a opção de vender também, opção, mas de compra, que nada mais é do que você ter a obrigação de entregar o papel. Qual o perigo dessa operação? Na outra ponta, é você ter que entregar o papel no lucro, somente isso. E aí você vai repetir essa operação de mês a mês. É aquela operação de ganha-ganha, pessoal. É claro que tem muitos operadores que querem casar ali com o papel, com a ação. Eles não aceitam entregar o papel, porque tem uma história de amor com a empresa e ele é muito difícil entender que ele pode fazer essa operação contrária depois. Ele pode tanto ser exercido na call, quanto ser exercido na put, e mês a mês ele vai fazendo esse ganha-ganha. Então isso aqui, pessoal, é uma operação muito potente. E quando você consegue entender esses parâmetros, você sai na frente de muita gente que só vive dos dividendos reais das ações. Por isso que no meu curso eu coloquei além dos dividendos, porque isso gera riqueza mês a mês para você. A forma de você alavancar o teu capital através das opções é uma forma simples, objetiva, rentável e direta. É você, um mês, vender opções e você não se incomodar de ser exercido, caso você queira ser exercido, e aí você começa a encarteirar as suas ações. E automaticamente você foi exercido hoje mesmo você já vende call para fazer prêmio também. Então, olha o poder que isso tem. Então, isso aqui é um ponto. No próximo vídeo, eu vou fazer as vendas cobertas para vocês entenderem. Mas vamos focar ainda aqui nas vendas de puts, que elas vão te dar a obrigação de comprar esse papel daqui a 30, 45 dias. Eu não entrei aqui, pessoal, ainda na parte dos exercícios. Aqui em cima, você vai reparar que nós temos, olha, várias datas de exercícios. Nós temos aqui para 4 dias, 9 dias, 14, 32 dias. Eu estou olhando agora aqui, olha, 32 dias. Mas se a gente descer aqui, você vai reparar que nós temos muito mais exercícios para frente. E qual o problema de um para o outro? Entenda bem, pessoal, olha só. Temos até aqui, ó, para 15/1 de 2027. Temos mais, 17/3 de 2028. Para você ver como o Banco do Brasil ele tem negociação tão lá para frente por causa da liquidez, que as pessoas operam muito o Banco do Brasil. Então é um ativo que a gente consegue abrir strikes para mais dias, para mais meses, né? Até anos, vocês estão vendo aqui. Existe um pequeno detalhe, que no mercado aqui tradicional, dificilmente tem disponibilidade aqui, mas dificilmente você vai encontrar negócios para essas datas tão longas. E aí é que entra a mesa de operação da corretora. Porque se você ligar para a mesa ou falar assim, Paulo, eu preciso fazer uma negociação 17/7 de 2026. Olha, eu tenho como te ajudar. Eu tenho como abrir strike para você. Paulo, eu quero abrir para 19/3 de 2027. São 243 dias até a data do vencimento do exercício dessa opção. Você vai se comprometer em comprar Banco do Brasil daqui a 243 dias. Eu posso te ajudar, porque na corretora a gente tem formas diretamente lá no balcão de abrir strike para você. Aqui no mercado tradicional, aberto, você vai ter, sim, liquidez para prazos mais curtos, tá bom? Isso aqui é outro detalhe. O que geralmente a gente procura dentro das vendas? É de 35 a 45 dias. E esses strikes aqui, a gente já vê que são os melhores para nós operarmos. Por quê? A volatilidade, geralmente, a gente vai escolher aqui do lado, tá vendo? Geralmente isso aqui mostra a volatilidade. Volatilidade implícita, VI, tá vendo aqui? Então, quanto maior essa pontuação aqui for, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó, quanto maior, mais prêmio você recebe.
quanto menor, menos prêmios você recebe. Isso porque, pessoal, quando nós calculamos as opções, quanto mais longo esse prazo for, mais instável é o mercado. Por quê? Eles vão recalcular o prêmio da opção conforme a data de vencimento ela vai chegando próximo do exercício. Porque você concorda? É muito mais fácil eu falar para você, olha, o Banco do Brasil ele vai sair daqui dos 22 e 26 e a probabilidade dele cair aqui nos 22,50 na semana que vem, ela é muito maior do que eu prever que daqui a 50 dias ele vai, de repente, ir lá nos 18 ou vai subir lá nos 27. Então, esse espaço de tempo são incertezas que o mercado vai calcular em cima justamente da incerteza. E isso ele vai te premiar muito mais. Por quê? Porque a gente não sabe amanhã o que o mercado vai fazer. As probabilidades elas vão diminuindo quanto mais tempo você der para o exercício da opção. Então, quando nós fazemos as operações, elas ficam mais curtas, mais certeza nós temos em comparação com exercícios mais longos. Então, isso aqui é outro trecho que a gente já está aqui desmistificando de exercícios longos para exercícios curtos, a diferença de um para o outro. Então, geralmente, eu sempre escolho aqui, dentro da casa, de 37 a 46 dias, até 33 dias, são períodos legais para você fazer. Então, lembrando, quanto mais longo, mais prêmio você recolhe dessa operação devido à incerteza que a gente tem daqui a 30, 40 dias. E aí, se você pegar aqui, vamos botar aqui para 14 dias, vamos procurar aqui o strike de 22 e 25. Vamos ver se tem aqui, não tem. Mas, teoricamente, ela está pagando 54 centavos. Tá vendo? Então, assim, está pagando menos do que para 36 dias, certo? Então, isso aqui, você precisa só escolher o exercício certo. E quando nós falamos de deltas, também isso dá um parâmetro bem avançado para que você faça a venda de opção, como eu já falei anteriormente. Se você, faz bem pertinho aqui, da linha do dinheiro, você recolhe 86 centavos nessa operação. Se você vender 1.000 opções, você tem R$860 de prêmio nessa operação. Mas aí você está querendo comprar Banco do Brasil e você tem lá os 100 mil reais na sua carteira, você vai ter que diminuir um pouquinho aqui porque você levantou mais o strike. Olha, essa operação está te pagando aqui R$3.956. Então você já tem a consciência que se Banco do Brasil bater nos 22,50, você tem a obrigação de comprar Banco do Brasil, mas que você também não se incomoda se caso o risco de mercado, que é a oscilação, ele cair de repente nos R$21, no dia do exercício você está confortável e fala assim, não, eu vou pagar R$22,50 porque eu já recolhi R$3.956 e eu estou pagando agora em Banco do Brasil R$21. Agora, olha que legal, outro detalhe que eu vou falar aqui para vocês, que nós temos o break-even. O que é o break-even, pessoal? Break-even, deixa eu tentar desenhar aqui para vocês e vocês vão entender. Dizemos aqui que você fez a venda de put de Banco do Brasil nessa região aqui dos 22,66 centavos. E para essa operação ter sido executada, você, recolheu R$3.956. Entrou de prêmio para você. Entrou como desconto para que caso no futuro você queira comprar, você vai pagar bem mais barato. E pessoal, essa operação, ela tem aqui, o break-even de R$21,77. Quando o break-even ele é acionado, você tem isso tudo aqui, Ainda, mesmo que você tenha vendido aqui, o teu break-even é simplesmente essa região aqui, que é o desconto do prêmio que você ganhou para o prêmio que você vendeu aqui do strike de R$22,50. Essa diferença aqui, entra na conta. Então, na verdade, você não vai estar pagando nos R$22,50. Você vai estar pagando ainda com o desconto nos R$21,77. Esse é o break-even. Quer dizer, é o preço do strike menos o crédito que você recebeu. Você, além de ter vendido mais barato, você ainda tem um break-even, que é justamente essa diferença do prêmio recebido para o strike vendido. Você tem essa região toda aqui, para o Banco do Brasil poder trabalhar. E amanhã, Banco do Brasil explode novamente para cima, esse prêmio é todo teu. Aí sim você pode falar, bom,
esse dinheiro é meu. Enquanto você não fechar a operação, esse dinheiro não é teu. Isso é que muitas pessoas acabam perdendo dinheiro no mercado, porque eles gastam esse dinheiro do prêmio e aí, por acaso, o mercado cai e ele precisa comprar essa ação, ele, além de não ter o dinheiro total das ações, que ele precisa ter esse compromisso com o mercado de estar comprando, ele ainda se prejudica mais ainda porque ele ainda tirou esse dinheiro e fez outras coisas. Às vezes não é nem relacionado ao mercado, tá bom? Às vezes você pega esse prêmio aqui para comprar de repente outras ações ou de repente fazer outras operações e nem isso o cara faz. Ele simplesmente vai lá e vai fazer outras coisas não relacionadas ao mercado. Então, basicamente, pessoal, a venda de opções é isso aqui de forma clara e objetiva. Se você entende esses detalhes, esses parâmetros, você tem uma caixa de ouro, um pote de ouro que eu estou te apresentando aqui nas tuas mãos. Porque imagina, as probabilidades, pessoal, elas são muito mais ao teu favor do que quem está comprando a proteção. Tá? Quando você faz o papel de seguradora daquela pessoa que está com medo que o Banco do Brasil caia mais, por que, que as seguradoras elas são bem rentáveis? Por que, que elas fecham seus balanços todos os anos de forma exponencialmente maiores de ano a ano? Justamente porque geralmente você, quando tem o seu carro, você não fica batendo o carro de mês a mês, semana a semana, só se você for muito ruim de roda, né, meu amigo? Aí não tem jeito. Aí realmente a seguradora, ela toma prejuízo com você. Mas na maioria das vezes, né, não é comum a pessoa estar batendo o carro de semana a semana. Na maioria das vezes ela compra o carro, fica aí 2, 3 anos e nem sequer arranhou o carro. E todos os meses ela tem que pagar aquele seguro, assim como eu pago todos os meses e não utilizo para quase nada o seguro. Né? Então você faz esse papel de ser a seguradora para aquela pessoa que está lá na outra ponta querendo se proteger com medo que o mercado caia. Esse parâmetro, você tendo em mente que você está muito mais a favor junto com o mercado do que contra o mercado. Você tem, além do prêmio, você tem a oportunidade de estar comprando esse papel no futuro com um belo desconto. E aí entra naquela fase que eu te falei, você encarteirou o papel. O que nós fazemos aqui, pessoal? Agora vamos mudar aqui, eu não vou entrar em detalhes, tá? Mas vamos mudar aqui essa opção, não mais de venda e sim de compra. Você foi exercido nos 21 e 25, não é isso que nós estávamos falando? R$ 20,75. Olha o poder, tenta enxergar isso comigo. Você recebeu essa premiação toda, você comprou o papel já com desconto e olha aqui o que você já pode automaticamente fazer. Você foi exercido em 4.900 papéis de Banco do Brasil. Vamos colocar aqui 4.900 papéis. E quanto você gera de renda passiva todo mês, caso você tenha Banco do Brasil na sua carteira? Você, ao vender uma opção de compra, que são as calls, você está colocando no bolso 5.194. Olha o poder que isso tem, pessoal. Você comprou o Banco do Brasil com desconto, você colocou 3.956 no bolso anteriormente, no mês passado, você foi exercido e já está gerando mais renda, renda inteligente. Você está colocando aqui 5.194. Isso num delta alto, tá? Isso aqui, ó, num delta de 49. Vamos lá no delta 16, que as probabilidades elas vão reduzindo de você ser exercido. Aqui nós não temos delta 16, mas nós temos o delta 20, que é um delta também bem legal, bem aceitável, tá? Olha aqui, ó. Nós temos nessa operação 73% ao teu favor. Tá vendo quando você vende opções, a probabilidade ela está favorável a você sempre. E aí quando nós colocamos aqui as 4.900 ações, é claro, caiu bastante, 1.715. Ora, mas se a tua intenção não é querer também se desfazer do papel, isso aqui te gera uma excelente renda. Mas vamos supor que você vendeu nos 25,50. Quer dizer, você foi exercido na tua put, olha aqui, pessoal, olha o poder disso, nos R$ 20,75. Olha quanto de lucro você está recebendo aqui. Isso na valorização de Banco do Brasil, não estou falando das opções, tá? Vamos lá. Você comprou Banco do Brasil nos R$ 20,75. Para você entregar Banco do Brasil, ela precisa se deslocar daqui de baixo, teoricamente é isso, ó. E para você entregar Banco do Brasil,
ele precisa subir isso aqui tudo. Ó. Você comprou ela aqui, você vai estar entregando o Banco do Brasil num baita lucro e ainda recebeu isso aqui tudo de prêmio. Aí vamos supor, você foi exercido, você lucrou. Isso aqui tudo, ó, até aqui, o teu strike, né? O teu strike é 25,50, ó. Você está entregando o papel aqui, só que você já lucrou isso aqui, mais a rentabilidade da valorização do papel. Você entra naquele ganha-ganha que eu te falei. Automaticamente você já inverte a mão e fala, cara, eu quero vender put para botar mais prêmio no bolso para ser exercido de novo. Eu gostei desse jogo. Aí você vai lá e compra mais 4.900 ações. Você agora está recebendo R$ 5.780 para que se daqui a 35, 40 dias o Banco do Brasil caia, você compre nos 23 e 25, mas com um prêmio de 5.782. Olha como isso vai gerando renda passiva de mês a mês. Olha como isso é uma caixa de oportunidades que você tem nas mãos. Né? Então esses detalhes eu acabei não conseguindo expressar, entregar para vocês lá na entrevista, lá no bate-papo com o Léo da TC News. Pessoal, eu espero realmente que vocês tenham entendido. Se ficou alguma coisa aqui que ficou escura para você, que você de repente quer saber de mais algum detalhe, deixa nos comentários que eu vou poder responder a você. Bom, é isso. Eu sugiro que vocês deixem aí nos comentários algum tema de um outro vídeo, que eu entre mais a fundo nas vendas de puts, que a gente tem outras combinações muito mais interessantes até mesmo que propriamente a venda de puts que eu faço, só que são operações um pouco mais complexas, e aí a gente pode fazer um vídeo, tentar resumir isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu peço mais uma vez, se inscreva no canal, deixa seu like. E aí você clicando no link, você vai ter 100% da minha assessoria. E claro que dentro do escritório nós temos vários segmentos. Para cada produto que você precisar, nós temos um especialista adequado que vai te atender da melhor forma que você precisa, de forma personalizada. E até mesmo, pessoal, se você quiser vir aqui conhecer o escritório, nós ficamos baseados em Copacabana, na Avenida Atlântica, de frente para o mar. Um ambiente muito legal, com uma estrutura fantástica. Vem aqui tomar um café com a gente e eu poder te apresentar a estrutura que o escritório pode te oferecer. Vamos para o próximo vídeo. Até mais. Forte abraço.